Metamorfose Oeste na TV. Gente, hoje estamos aqui na rua Francisco Raimundo, número 32, no bairro Centro, na cidade de São Francisco do Oeste. Estamos na Imobjus, é uma empresa de regularização fundiária, ou seja, ela providencia o documento do imóvel, tanto urbano quanto rural. Estamos com a doutora Érica, advogada, especialista em direito imobiliário, notarial e registral. O assunto principal de hoje, porque nesta situação aqui, nessa entrevista de hoje, o assunto imobiliário é um assunto muito abrangente. A gente vai tentar fazer hoje um resumo e em outras datas voltar novamente a conversar com a doutora Érica para entrar em áreas mais específicas. E a de hoje a gente vai conversar sobre REUBER, que é o imóvel urbano. Bom dia, doutora Érica. Fique à vontade e seja bem-vinda ao nosso canal de São Francisco do Oeste. Bom dia, Eugênio. Obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com a Metamorfose, o canal da Metamorfose, tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre regularização fundiária urbana, né? Nós estamos aqui no escritório, né, da empresa, e a empresa surgiu, né, numa necessidade que a gente verificou de regularizar os imóveis, né? Porque no Brasil hoje em dia muitos imóveis, a maioria dos imóveis estão irregulares, né? Estão sem o documento final, né? Tanto administrativamente quanto juridicamente. Esses imóveis, mais ou menos aí entre 60% a 80% dos imóveis brasileiros não têm o documento certinho regularizado. E é esse o serviço que a gente presta, né? Eu venho prestando aí, na verdade, na área extrajudicial, né? Desde 2017, por aí, a gente formalizou a empresa, né, através de CNPJ, e hoje a gente presta um leque de serviços para a comunidade e também para prefeituras. E estamos aqui hoje para falar sobre a REURB. Doutora Érica, como a gente falou aqui no início, aqui da nossa reportagem de hoje, é um assunto muito abrangente, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos focar, né, a REURB do imóvel urbano hoje, e em outras datas a gente vai entrar nas outras áreas. Você pode ficar à vontade, falar, detalhar o que precisa, a documentação que precisa, se quiser especificar a situação daqui de São Francisco do Oeste, porque às vezes tem um município um pouco diferente do outro, mas a lei em um todo ela é geral. Essa lei da REURB é uma lei relativamente nova, né, de 2017. Lei 13465 de 2017 instituiu, né, o instrumento da REURB. O que é essa REURB? REURB é um conjunto de procedimentos que a gente utiliza para formalizar a titulação do imóvel, né, para chegar com o documento da casa, né, o documento da casa, sempre imóvel urbano, lembrando. Todo regularizado, né? Então ali é a que a gente chama de escritura pública, né? Todo mundo quer a sua escritura pública. Esse seria o procedimento que a gente utiliza hoje em dia para a REURB. O que acontece? Na maioria dos municípios existe vamos dizer assim, uma cultura de realizar doação através de títulos de doação. Hoje em dia isso não pode mais, isso é ilegal, né? De acordo com a normatização federal, esse tipo de regularização é absolutamente inapropriada. Então, existem outros instrumentos, né, mais seguros, que trazem mais segurança, né, para o proprietário daquele imóvel, e um deles é a REURB, né, que é o que está se tornando mais popular nos últimos 5 anos ali. Hoje, a lei é de 2017, mas está em funcionamento, veio começar a se popularizar agora, depois de 2020, veio a pandemia também, e agora que está se fortalecendo mais e entrando, né, no conhecimento geral da população. Então, é um instrumento seguro, um procedimento que é feito todo entre a prefeitura e o cartório, né? E o profissional que tem a habilitação, o profissional que tem a capacidade, vai fazer essa intermediação entre o cliente, que é o proprietário do imóvel,
a prefeitura e o cartório. Então, é esse o serviço que a nossa empresa realiza hoje, presta com muito amor e muita responsabilidade também para com esses clientes proprietários de imóvel que querem regularizar, ter a sua escriturinha ali no seu nome de forma segura e legal. Aí, doutora, por exemplo, para a gente ficar bem mais claro, para quem está acompanhando aqui o nosso canal, essa reportagem de hoje, vamos por exemplos, né? O cidadão, a cidadã tem um terreno aqui em qualquer parte do perímetro urbano da cidade. Ele teve, citando, por exemplo, a prefeitura fez um título de doação, mas ainda não é o registro público oficial. Aí o que é que ele precisa fazer diante disso, ele para fazer com que esse documento, ele tenha um documento realmente registrado em cartório, através, por exemplo, da Imob, né? Isso. O primeiro passo que a gente faz é avaliar se é um terreno ou se é uma casa construída, né? Já vamos supor que seja um terreno, que essa pessoa vai utilizar esse terreno, por exemplo, para financiamento bancário, que é o que vai acontecer muito agora com o retorno do Minha Casa Minha Vida, né? A pessoa tem aquele terreno e só tem escritura particular. Com a escritura particular, você não consegue financiar a construção pela Caixa, você precisa de um documento público. Então, o primeiro procedimento seria, embora que essa pessoa tenha algum título de doação, não vai funcionar porque hoje em dia não está mais sendo registrado esse tipo de documento. Aquele título só vai servir de prova, é igual uma escriturinha particular. Então, o primeiro passo que a gente faz é fazer o requerimento junto à prefeitura com a documentação necessária, que é a documentação do proprietário, o comprovante de residência dele, documentos pessoais. Aí a gente junta também esse contratozinho de compra e venda, que é uma prova da posse dele, desse terreno. A gente faz a topografia do imóvel georreferenciada através ou de drone ou de medição in loco, onde o nosso engenheiro vai até a propriedade e faz a medição com precisão milimétrica. E aí a gente leva todo esse procedimento com alguns laudos, a gente faz estudo de viabilidade ambiental, estudo de risco, estudo de questões urbanísticas, se aquele terreno ele está englobado ali na parte realmente urbanística da cidade, se tem pavimentação, se tem luz. Então, tudo isso é avaliado no processo, a gente junta, leva para a prefeitura vai fazer o procedimento, processar aquele requerimento, e de lá se expede uma certidão de regularização fundiária. E assim, essa certidão vai para o cartório e no cartório é feito o registro da matrícula desse imóvel, saindo lá uma certidão em nome da pessoa. E ali ela está apta a ir para a Caixa Econômica para poder fazer o seu financiamento bancário, seja lá o que for. A mesma coisa vale para casa também, só que aí a gente faz outro procedimento, que é a medição também dos quartos, enfim, a descrição bem direitinho com o memorial descritivo do levantamento da parte construída, com algumas diferenças de quando é casa e terreno. Então a gente está acompanhando aqui, conversando com a doutora Érica, essa questão principal é como você regularizar seu imóvel. Vamos falar no geral, São Francisco do Oeste, você tem seu imóvel. Se você tem aquele documento da prefeitura, que foi um título de doação, e também como pode ter passado por outras mãos, outros proprietários, podemos dizer assim, foi feitos contratos, e aquilo também serve como prova. Junta toda a documentação, mas para isso precisa fazer o contato, né, juntar a documentação para que consiga realizar esse registro público, né? Exatamente, junta toda a documentação necessária, passa pelo requerimento, o processo é analisado, depois vai para cartório para, por fim, chegar até a mão do proprietário, né? Já é feito um orçamento financeiro, porque muitas pessoas às vezes se preocupam, dizem assim, eu tenho um documento particular do meu imóvel, eu pretendo construir. Aí quando pensam, imaginam ir ao registro público, fazer um registro, aí tem a parte financeira. Se você puder especificar mais um pouquinho aqui para a gente, para esclarecer para quem acompanha aqui o nosso canal. Sim, a gente faz, você sabe que hoje em dia, Eugênia, é muito difícil regularizar no Brasil, né, fazer escritura pública, vamos dizer assim, porque é caro, né? A gente vai, procura o cartório para fazer toda a documentação e as taxas, os emolumentos cartorários são muito altos, né? Então, muita gente quer regularizar, mas deixa de lado por conta
do alto valor, do alto custo. Mas através do procedimento da REUB, a gente tem uma facilidade maior e é mais barato. Então, a empresa, né, enquanto empresa, a gente consegue fazer um valor muito mais acessível e o melhor, facilitado, dividido em várias vezes, de acordo com a possibilidade do cliente. Então, se o cliente diz, olha, eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer esse tipo de procedimento, a empresa facilita o serviço e faz um valor muito mais em conta do que seria indo diretamente ao cartório e fazer uma transferência imobiliária. A empresa facilita para essa pessoa, dividindo em até 12 a 15 vezes, né, de forma que ela vai pagar ali no boleto, né, bancário, para facilitar o acesso a esse documento. Então, todas as taxas são reduzidas em relação ao procedimento no geral, em relação à REUB, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Hoje em dia, tem uma outra forma de regularizar imóvel que chama uso capião, né? Você já sabe, todo mundo já ouviu falar em uso capião extrajudicial, uso capião judicial. Todo mundo já sabe mais ou menos que já é uma coisa que é bem antiga, mas assim, hoje em dia, você, para regularizar um imóvel aí de mais ou menos 100 mil reais, você tem que despender, se fosse um uso capião, de mais ou menos 7 a 10 mil reais. Né, com todas as taxas. Já na REUB, você vai pagar aí mais ou menos em torno dependendo de qual seja, se for a casa de 100 mil reais, você vai pagar em torno de, no máximo, 2.500 de forma parcelada. Então, é uma oportunidade muito boa de regularizar para quem realmente quer o documento, quer ficar regularizado e não despender de tanto dinheiro, né? A princípio, ter essa oportunidade de parcelar, porque infelizmente a gente sabe que no cartório, né, os órgãos públicos não parcelam nenhum tipo de documento desse tipo. Imposto, emolumentos cartorários não são parcelados, mas com o procedimento é possível fazer o parcelamento. Olha, gente, é a dificuldade que muitas pessoas, a gente sabe que tem de regularizar e, como falei aqui anteriormente, a questão dos valores. A doutora Érica já adiantou aqui que existe os caminhos de baratear também os custos e, por exemplo, quem está aqui em São Francisco do Oeste já sabe, a gente passou agora há pouco também o endereço, mas os contatos, quem tem suas dúvidas, quem quer entrar em contato para tentar fazer a regularização dos seus imóveis, quais são os contatos disponíveis? Eu vou deixar o WhatsApp, né, que é o número, a principal forma de contato. Meu WhatsApp é 084 99938 5767. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que eu vou avaliar seu caso e lhe dar um caminho aí da forma melhor possível para você e sua família ter essa resposta, esse respaldo, né, com todo o amor e toda a responsabilidade que a gente gosta de trabalhar. Doutora, mais algo a acrescentar na nosso bate-papo de hoje, a entrevista, né? Esclarecimentos e outros mais aqui em nosso canal? Não, eu só tenho a agradecer, né? Se alguém quiser se quiser entrar em contato, saber mais, conhecer mais do nosso trabalho, pode estar entrando em contato até com vocês também, né? E agradecer também às pessoas, os clientes que temos vários clientes aqui em toda a região, né? Em Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Itaú, Tabuleiro Grande, a gente já conseguiu trabalhar com muitas pessoas. É muito gratificante isso, poder estar ajudando as famílias, assim. Eu vou deixar até umas imagens aqui para vocês colocarem durante a entrevista de casas que a gente já fez essa regularização e as pessoas, graças a Deus, se sentem muito satisfeitas e a gente cria um relacionamento muito bom com esses clientes, né? Então, só tenho a agradecer a vocês e às pessoas que nos procuraram e confiaram no nosso trabalho até hoje. Olha, gente, no nosso próximo encontro aqui, novamente, se Deus quiser, na imobiliária, na Imóveis, com a doutora Érica, a gente vai abordar no próximo encontro a questão da zona rural, né? Pessoal, muita gente tem às vezes uma propriedade maior, já vendeu partes, dividiu, quer vender lotes pequenos, né? Então a gente vai para o próximo encontro aqui na imobiliária, a gente vai para esse assunto. Desde já agradecemos a doutora Érica por ter aceitado o nosso convite da nossa equipe, Cleviano Silva, que é o nosso o cinegrafista e também edita os nossos trabalhos. A gente fica muito grato por ter aceitado estar aqui fazendo mais um trabalho para a população de São Francisco do Oeste e para a região. Reportagem Eugênio Freitas,
edição e gravação de Cleviano Silva. A gente pede a vocês que se inscrevam em nosso canal YouTube Metamorfose Oeste na TV.